texto ele está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Livro de 2 Reis, lá no capítulo 5. Lá mais para o início da Bíblia, depois de Samuel, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel. Aí eu acho que é Ruth. Samuel e Reis. Capítulo 5, do versículo 1 até o 19. Um texto um pouco mais longo, mas a gente vai ler ele para entender todo o contexto da história. Vou estar procedendo com a leitura. A cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurar o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Verso 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e serás purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. 17. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra
pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vai em paz. Oremos. Pai de amor, Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse momento que podemos estar aqui para meditar sobre a tua palavra, para te cultuar, te louvar e te engrandecer pelo que tu conhece. Pedimos que o Senhor repreenda todo o mal, toda a distração, tudo aquilo que venha a nos tirar o foco daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o teu Santo Espírito tenha a total liberdade para ministrar em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Também interessante essa história, ela vem um pouco de encontro com a história da introdução, né? Porém aqui o general, né, Naamã, ele se prepara e ele vai com toda uma comitiva, né? Naamã, comandante do exército, ele fica sabendo, né, desse profeta, né, e ele quer ser curado dessa doença que ele tem. Então ele vai ao seu rei, né, conversa com ele, e o rei prepara, escreve uma carta para o rei de Israel receber ele, para que ele o curasse. Então Naamã prepara, né, recursos, prepara prata, prepara ouro, né, esses são volumes bem grandes, né, convertidos para a nossa unidade de medida, né, os quilos. Imagina 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Ele vai junto aos homens dele com todos esses metais valiosos e se dirige ao rei de Israel para ver se ele consegue a tão desejada cura que ele ouviu da sua serva. Uma menina que foi trazida da terra de Israel, que conhecia Eliseu, tinha ouvido falar de Eliseu, e ela que, né, proclamou, falou para a senhora dela: olha, se o meu senhor for procurar esse profeta, esse homem que mora, né, nessa cidade, ele vai receber essa cura. Então Naamã, ele se dirige a essa terra de Israel, ele vai falar com o rei, era o rei Jotão, naquela época que reinava o reino de Israel, e ele vai apresentar essa carta e o rei fica desesperado. Imagina como é que um rei de uma outra terra vem, através de uma carta, exigir a cura do comandante do exército dele. E ele não sabe o que fazer. E ao mesmo tempo Eliseu, ele fica sabendo dessa informação. E ele envia para que o rei envie esse homem, esse Naamã, para que fale com ele. Então lá vai Naamã com toda a sua comitiva, com todas as riquezas que ele trouxe junto, né, para talvez fazer um pagamento dessa cura. E Naamã, ele era um homem importante, ele estava no alto escalão do país da Síria, né? Ele era, depois do rei, ele era o segundo homem mais importante naquele reino. Então, imagina, ele devia estar esperando uma série de protocolos, né? Um grupo de pessoas ansiosas já esperando por ele, né? Com a chegada de sua comitiva. E quando ele chega na casa de Eliseu, nada disso acontece. É uma forma de Deus estar trabalhando nesse homem. Esse homem que era um homem de poder, homem de grandes posses, e tinha muitas pessoas também sob o seu domínio. E talvez esse contexto que ele estava deixaram esse homem, esse Naamã, orgulhoso. E Deus começa a trabalhar na vida desse homem, né, louco, querendo essa cura, porque a lepra é uma doença que ela vai tomando conta do corpo, ela começa superficialmente, ela vai entrando, né, e ela pode levar à morte. Então, de que adiantava esse homem ter todas essas riquezas
riquezas, mas ao mesmo tempo esse dilema, essa preocupação dessa doença que poderia levá-lo à morte. E assim, chegando na casa de Eliseu, ele espera que Eliseu esteja ali fazendo essa recepção. Só que nada disso acontece. Então, o modo de agir de Deus, ele pode ser diferente do que pensamos. Provavelmente esse homem, ele esperou que ao chegar ali na terra de Israel, sendo reconhecido como comandante do exército da Síria, ele teria uma boa recepção e que ele seria reconhecido como um general do exército, como um cara importante, uma pessoa importante, mas ele se decepciona. E esse orgulho Deus vai tirando dele, através desses eventos que vão acontecendo ao longo dessa história. Naamã, ele precisava se humilhar para receber a bênção da cura. Ele precisava quebrar o seu orgulho. Ele tinha tudo que estava, tudo que ele queria, ele tinha ao dispor dele. Ele tinha o apoio do rei dele para ir em busca dessa cura. Ele tinha bens, tinha riquezas, levou parte dessas riquezas achando que poderia comprar a cura por meio desse volume de tesouros, de metais que ele tinha levado, e também até pessoas, sob o domínio dele, estavam sujeitas a ele, mas Deus queria trabalhar, e desse modo, com essa ação de Eliseu falando, olha, enviou na verdade um servo, Eliseu enviou alguém para informar ele de que ele deveria mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, que ele seria limpo. Então esse homem, ele fica indignado, ele não consegue entender, não consegue aceitar. Ele provavelmente tinha criado na sua cabeça, olha, eu vou lá, vou levar todos esses bens, esses metais, eu vou receber a cura desse rei de Israel, aí eu vou fazer o pagamento, com esses recursos que eu tenho, e eu volto para a minha terra e está tudo resolvido. Mas o plano de Deus para esse homem era um pouco diferente. E às vezes para a nossa vida, a gente cria expectativas, desenvolve projetos, até fala para Deus, olha Deus, estou colocando em tuas mãos, mas fala para Deus a forma que eu quero que aconteça, e não estou disposto a entender a forma que Deus quer que trabalhe, a forma que Deus vai dirigir as coisas para que uma determinada expectativa, uma determinada, talvez até cura, um milagre que eu estou esperando aconteça na minha vida. E esse homem, Naamã, ele precisava se humilhar, ele precisava também entender essa graça de Deus. E a graça de Deus é de graça. Não precisava de nenhum recurso financeiro, de nada que ele pudesse fazer pagaria essa cura que ele tanto queria. E dessa forma Deus, ele usa o profeta Eliseu para orientar ele que se lavasse, se banhasse no Rio Jordão. E esse homem, ele, com seus traços de orgulho, uma pessoa comum, uma pessoa orgulhosa, logo vê, poxa vida, ele fala ali no versículo, ele fala que, por um acaso, os rios Azaf não são melhores para se banhar? E o interessante, os rios Abana e Farfar não seriam melhores para se banhar? Que é os rios que ele conhece. E ele pensa, por que eu vou ter que me banhar nesse Rio Jordão? E o Rio Jordão, ele era sujo. E interessante, se a gente olha o significado desses rios, Abana significa rio de ouro, Farfar, rio caudoso, algo bem comparado com o tipo da personalidade dele e com o comportamento dele, aquilo que ele queria. E quando a gente olha o significado do Rio Jordão, significa descedor.
bem sugestivo, né? Um comandante do exército, uma pessoa bem importante, ter que viver essa experiência aí, no meio de tudo aquilo que ele tinha, daquilo que estava ao dispor dele, ele deveria descer ao Rio Jordão. Isso significa algo mais, né? Descer ao nível que ele estava, descer ao nível de orgulho que ele estava, o nível de soberba que ele tinha, né, com as pessoas, o comportamento que ele teve com Eliseu. Ali ele ficou, né, indignado, a palavra fala aqui, né, tanto que os seus servos orientam: olha, meu pai, eles falam lá no verso 13, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quando ele apenas diz que será, ele será purificado. Então os próprios servos dele, as pessoas que estavam junto com ele, falaram com cuidado: olha, veja, se fosse alguma coisa extremamente difícil, você não faria. E aí esse homem ele para pensar um pouco: é um preço pequeno a ser pago. Imagina se ele voltasse para a terra da Síria e o rei lhe perguntasse como é que foi a sua jornada para a terra de Israel, como foi essa experiência, você foi curado, e ele tendo que falar: olha, não, o profeta me pediu para eu mergulhar, para eu me banhar 7 vezes no Rio Jordão e eu não fiz. O orgulho dele estava sendo trabalhado, ele desceu ali no Rio Jordão. Ele obedeceu aquilo que o profeta tinha mandado. Ele teve que aplicar a sua fé em Deus por meio da mensagem de Eliseu e da fala de seus servos. Naamã, ele precisou entender que a sua cura não era algo comprado, mas que seria, e nem seria alcançado por obras, mas que era unicamente graça de Deus. Deus estava trabalhando ali na vida de Naamã para que ele pudesse quebrar, que ele pudesse se humilhar, se quebrar, para tirar toda aquela soberba, todo aquele orgulho que ele tinha, tudo aquilo que estava nele, por conta da posição, do status social que ele estava vivendo. E lá em 1 Pedro, fala assim que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. E Naamã, ele se colocou nessa posição de humildade, ele se humilhou e obedeceu aquilo que o profeta Eliseu tinha orientado que ele fizesse, né? Apesar de ter ficado irado, de ter ficado indignado, junto com a ajuda dos seus servos, ele atendeu a essa indicação, essa orientação. E no versículo 14, assim que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então esse homem, ele recebeu a cura física, ele foi transformado, ele foi limpo. Mas além disso, não foi apenas a cura física que atingiu a vida desse homem, desse comandante do exército. Ele foi transformado espiritualmente também. Nesse momento em que ele levantou no 7º mergulho, ele viu a sua pele limpa, pura, como a de uma criança. Ele viu que há Deus em Israel. E em seguida, ele pega toda a sua comitiva e ele volta à casa do homem de Deus, à casa de Eliseu. Ele volta para agradecer ao Senhor por esse milagre que aconteceu na vida dele. Então, uma transformação. Isso lembra um pouco a história que está lá em Lucas 17, 11 a 9 também, em que 10 leprosos eles vão falar com Jesus, né, querendo ser curados, e Jesus os envia para se apresentar ao sacerdote no templo, e no caminho eles são curados, e apenas um volta.
esse que volta, ele demonstra uma transformação completa, não somente do corpo, mas uma transformação também da alma. E essa transformação acontece aqui na vida de Naamã. Ele pega e volta ao profeta. Ele poderia ter pegado sua comitiva, seguido viagem de volta à Síria, bem contente, estou curado. Não, mas ele volta ao profeta Eliseu para agradecer por essa cura. E ele fala o seguinte, lá no verso 15: ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Então aquele homem que se achava importante no alto escalão da sociedade, da onde ele vinha, ali da Síria, ele se apresenta ao profeta agradecido e se coloca na condição de servo. Olha, aceita um presente desse teu servo. Como muda o patamar, a transformação da vida deste homem. E Deus, ele quer que a gente também mude o nosso comportamento, mude a nossa atitude diante das circunstâncias. Se nós nos achamos importantes em algum momento da nossa vida, isso não é relevante para Deus. Talvez para a gente, para o nosso orgulho, possa ser alguma coisa aparente boa, mas lá dentro de nada importa. Deus, ele quer alguém com um coração humilde, alguém com um coração de servo, porque pessoas com um coração assim é que irão engrandecer a Deus, irão louvar a Deus, irão dar a devida glória ao Senhor da vida, ao Senhor que tem transformado as nossas vidas, ao Senhor que tem proporcionado salvação para a humanidade. E o Senhor, Ele nos salvou para o louvor da sua glória. Naamã, em seguida, no verso, o profeta Eliseu, ele recusa esse presente que ele oferece. Embora Naamã insistisse, ele recusa, porque ali poderia causar uma confusão na mente de Naamã também, de que Deus é um Deus que trabalha com barganha, que precisa de recursos. Não. Eliseu, ele recusa essa oferta para que Naamã tenha essa compreensão de que a graça de Deus ela é plena, ela não precisa de nada em troca, nada de volta. Deus, ele age por si mesmo, por sua graça e misericórdia. E em seguida, Naamã, ele pede para que Eliseu permita que leve um pouco de terra para que ele possa cultuar esse Deus. Naquela época, os povos, na cultura daqueles povos, eles tinham em mente de que os deuses, eles atendiam apenas o território deles. Então, aqui ele aponta o deus Rimon, que era um deus parecido com Baal, na cultura síria, e eles criam muito que o Deus, ele atendia apenas o limite do território. Então o Deus de Israel atendia a terra de Israel, o Deus ali da Síria, Rimon, que eles cultuavam, eles eram limitados à terra, E ele pede então para que Eliseu permita que ele leve essa terra para a terra dele, para que ele possa cultuar a esse Deus, esse único e verdadeiro Deus que ele reconheceu. E isso implica em um testemunho, porque imagina esse homem, esse coronel, esse comandante do exército, ele está se dirigindo à Síria, com essa terra, essa porção de terra, para cultuar o Deus de Israel. Provavelmente os reis, as pessoas que tinham convivência com esse homem, iam perguntar: poxa, o que é isso? O que está acontecendo? Você está deixando o nosso Deus? Você está cultuando mais um Deus?
E era uma forma de Naamã estar dando o testemunho desse Deus que transformou a vida dele, que curou a vida dele. Ele podia estar cultuando ali na terra da Síria. E por fim, mais uma demonstração da transformação que aconteceu na vida desse coronel, desse general do exército, foi a preocupação que ele tinha de que ele teria que ir junto com o rei para adorar no templo de Rimmon. Então esse Naamã, ele acompanhava o rei nessas adorações e ele dava o apoio do braço, né? A hora que eles se prostravam, ele dava o apoio do braço para que o rei fizesse a adoração. Então ele já lembra disso, ele pensou, Deus curou, Deus transformou a minha vida, mudou a minha vida, eu vou cultuar, vou servir só a ele. Só que ele lembra desse compromisso como homem do exército, como comandante do exército da Síria, e que ele estaria junto com o rei nesse momento. Então ele já de antemão, ele pede perdão por estar se curvando, por estar se prostrando diante desse rei. E ele pede esse perdão. E por fim Eliseu fala, vá em paz. É uma palavra de bênção, que os israelitas eles falam ao despedir alguém que está junto deles. Então Eliseu ele não cria nenhum problema diante dessa situação, não falou, olha, jamais se prostre a outro Deus. Não. Ele deixou Naamã prosseguir, não falou nada sobre essa questão, para que Naamã ele pudesse testemunhar desse Deus que transformou a vida dele. Um Deus único, um Deus vivo e verdadeiro. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nos conduz, nos orienta na nossa vida no dia a dia. Quantas vezes a gente se vê diante de situações em que às vezes o orgulho toma conta da gente. Poxa vida, mas aquela pessoa agindo daquele jeito, nem veio falar comigo, eu não vou mais procurar ela, meu vizinho não olha nem para a minha cara, desvia o olhar, o que eu vou falar com ele? Perdendo talvez a oportunidade de dar testemunho, de pregar o Evangelho. A gente precisa ter em mente que um coração humilde ele vai agradar a Deus. Um coração humilde ele vai estar disposto a fazer aquilo que o Senhor manda, embora contra a vontade, às vezes a vontade da carne, às vezes achando que ele precisa acontecer de uma forma diferente, como eu falei no começo, às vezes a gente coloca um plano, um projeto diante do Senhor, olha, mas que seja da minha vontade. O Senhor, ele trabalha na forma dele, ele tem uma forma diferente, e essa forma, às vezes, não vai só impactar na minha vida, em algo, em uma bênção que eu quero, mas também vai impactar a vida daqueles que estão ao meu redor. Imaginem esses servos que estavam junto com Naamã, vendo a ira desse homem quando ele recebeu essa orientação do serviçal de Eliseu para ir mergulhar no rio, verem esse homem transformado depois que foi banhado, depois que foi curado. Com certeza o comportamento dele no retorno da viagem à Síria foi um comportamento completamente diferente. E, provavelmente esses homens, esses servos de Naamã estavam receosos de estar com ele, de estar seguindo nessa viagem com ele, e até pela forma que eles falaram, olha, meu pai, se o profeta tivesse pedido com todo cuidado, toda a delicadeza, com certeza eles estavam se alegrando junto e estavam com uma nova perspectiva daí para frente com esse homem. Naamã, ele precisou entender que a sua cura não era algo comprado que seria alcançado por obras, mas que era unicamente graça de Deus. Em Tito 3,5 a gente encontra
não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a gente tem essa salvação por meio de Jesus e tem essa obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo ele vai nos ajudar, vai nos conduzir nos passos, dentro dos planos que Deus tem para nossas vidas, que a gente possa estar sempre com o coração humilde, sempre atento àquilo que Deus tem para nos ensinar, aquilo que Deus tem para nos falar a cada dia. Que o nosso orgulho ele seja reduzido, que a gente possa vencer o nosso orgulho, que a gente se humilhe diante da presença de Deus e na presença dos homens. É isso que Jesus nos ensina e é essa a mensagem que temos para essa noite. Um homem poderoso, ele é transformado pela obra de Deus na vida dele. Embora, às vezes, relutante, muitas vezes nós também somos relutantes, mas Deus, Ele tem o seu agir e cumpriu também com o propósito dele. E esse homem, ele foi curado, não só fisicamente, mas espiritualmente. E que a gente possa estar vendo as coisas na nossa vida que precisam de cura, precisam de transformação. E que a gente deixa Deus agir por meio das circunstâncias do dia a dia, das situações que acontecem, às vezes diferentes daquilo que a gente imagina e como deveria ser, mas que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas a cada dia. Amém? Oremos. Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por esse ensinamento e pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia, ó Deus, nas situações da nossa carne, o nosso orgulho que sobe muitas vezes na nossa mente. Nós queremos as coisas do nosso jeito, muitas vezes a qualquer custo, ó Deus. Pedimos que o Senhor transforme as nossas vidas e os nossos corações, assim como o Senhor transformou a vida de Naamã. Ó Deus amado, que possamos estar atentos àquilo que vem ao nosso encontro no dia a dia, para que nós vejamos que é o Senhor que está trabalhando em nós e quer promover uma transformação em nossas vidas. Que a cada dia nós possamos ser orientados pelo Teu Santo Espírito e guiados na Tua verdade. Que possamos sentir o Teu toque transformador em nossas vidas, mas que nos deixemos também ser transformados, ó Deus. Eu peço isso, Senhor, que o Senhor nos ajude naquilo que lutamos, naquilo que tanto almejamos e temos expectativas, que o Senhor possa ser Deus sobre tudo isso. Eu oro em nome de Jesus.